Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Contratos Administrativos e a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. Na aula de hoje nós vamos trabalhar as formalidades dos contratos administrativos, ou seja, como é que se dá a formalização de um contrato administrativo. Se você for buscar na nossa apostila, você vai encontrar essa temática no capítulo de número 4, formalização dos contratos administrativos. Partam da premissa, meus amigos, que existem etapas, repito, existem etapas que devem anteceder a constituição de um contrato administrativo, ou seja, a assinatura de um contrato administrativo. Existem etapas prévias, tá? Essas etapas foram previstas no artigo 17 da Lei 14.133 de 2021. Etapa preparatória, confecciona um edital. Já disse a vocês outrora que a licitação pública antecede a assinatura de um contrato administrativo. Artigo 37, inciso 21. Quais são as etapas do procedimento licitatório que antecedem o contrato, que tem por fim formalizar o contrato? Etapa preparatória, etapa de confecção do edital, etapa de cotação de preços, verificação da real necessidade daquele objeto que ali está sendo buscado, enfim, etapa preparatória. Nela é o momento apropriado, eu diria, na etapa preparatória, é o momento apropriado para confeccionar o edital. Porém, o edital só será publicado na etapa subsequente. A etapa seguinte é a etapa de publicação do edital. Muito bem? Jovens, partam da premissa que a etapa subsequente terá unicamente o objetivo de receber propostas de preço e lances, se for a hipótese do leilão. Propostas de preço, tá? Propostas de preço, se o critério de julgamento for de menor preço. Lembrando que existem outros critérios. A nossa aula não é sobre licitações, é sobre o contrato. Não vou focar propriamente no processo administrativo licitatório, mas entenda, a etapa de número 3, recebimento das propostas. A etapa número 4, julgamento das propostas. A equipe de contratação vai efetivamente analisar e encontrar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Na sequência, essa proposta que foi julgada a vencedora, formulada por uma empresa, essa proposta e a respectiva empresa que formulou vai seguir para a etapa seguinte, vai seguir para a etapa subsequente, que é a etapa de habilitação. Na etapa de habilitação, a única empresa vencedora vai comprovar os requisitos para fins de habilitação: regularidade fiscal, as certidões negativas, regularidade jurídica, cartão de CNPJ, contrato social, documentações da empresa, tá? A regularidade econômico-financeira, balanço financeiro da empresa, extratos bancários e por aí segue, para comprovar a rigidez da empresa, né, a capacidade financeira de assumir o objeto do contrato e, por fim, a regularidade técnica. Uma vez habilitada a empresa, só para explicar, a regularidade técnica implica representação. Como assim? Quem é o representante técnico daquela empresa? Se é uma empresa de engenharia, um engenheiro. Se é um escritório de advocacia, uma PJ, um advogado é o responsável técnico, um contador é um responsável técnico, dentre outros profissionais que se enquadram, administrador de empresa, né? Profissional de saúde, o médico, se for a depender, se for uma clínica, um hospital, enfim. Sigamos. A etapa da habilitação é sucedida da etapa de interposição de recursos. Aquelas pessoas que foram inabilitadas, eu diria, aquelas pessoas que foram desclassificadas na etapa de julgamento, e qualquer interessado pautado no controle social poderá interpor recurso. Qualquer pessoa poderá interpor recurso. Qual é o momento apropriado para fins de interposição de recursos administrativos? Após a habilitação.
Após a habilitação, abre-se o prazo para a interposição de recursos administrativos. E nessa etapa, os recursos serão julgados. Portanto, após a habilitação, etapa de interposição e julgamento de recursos administrativos. Tá? Lembrando que em nenhum outro momento ao longo do certame licitatório será oportunizada a interposição de recursos. Na sequência, após julgados os recursos, o certame será homologado. Uma vez homologado, implicando ratificação de todas as etapas anteriores, o contrato administrativo será assinado. Meus jovens, como dito a vocês, o contrato administrativo se submete ao regime jurídico público, ou seja, normas de direito público regulamentarão o contrato administrativo. De forma subsidiária, a teoria geral dos contratos do direito civil será utilizado. Repito, a Lei de Licitações, a Lei 14.133, é o regime jurídico de licitações e contratos administrativos. Os contratos administrativos são regulados por norma de direito público, que é a Lei 14.133 de 2021. Nas estatais, a Lei 13.303 de 2016. Agora, na omissão dessas duas normas, subsidiariamente, poderá ser utilizado o Código Civil. Em verdade, a teoria geral dos contratos privados, e essa teoria foi regulamentada pelo Código Civil. Subsidiariamente. Isso foi dito lá no artigo 89 da Lei 14.133 de 2021. Lá no artigo 89 foi dito o seguinte: os contratos de que trata esta lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a elas serão aplicados supletivamente, na hipótese de omissão, ou seja, de forma suplementar, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. Se vocês forem perguntados qual é o regime jurídico de um contrato administrativo, normas de direito público. Os princípios que regulam, os princípios que foram esculpidos no texto constitucional, no artigo 5º da Lei 14.133, tá? E, obviamente, o arcabouço normativo de direito público. Agora, na omissão do ordenamento jurídico administrativo, na omissão das normas de direito público, supletivamente, subsidiariamente, ou seja, na omissão, supletivamente, as normas de direito privado serão utilizadas. Show de bola! Explicando a vocês, após a homologação do certame, o primeiro colocado, observem o que eu vou dizer, tá? O primeiro colocado, ele será convocado, ele será notificado para comparecer à repartição e assinar o contrato ou retirar o instrumento assemelhado, congênere. Ele será convocado, notificado para comparecer à repartição e assinar o contrato e iniciar ou o fornecimento ou a prestação do serviço. O vencedor do certame licitatório não tem a opção de se negar a assinar o contrato. Livremente ele se submeteu ao processo licitatório, livremente ele seguiu. Ao longo do processo licitatório foi julgado o vencedor. Ele tem que assinar o contrato quando convocado. André, e se ele se nega a assinar? Ele será punido, ele será sancionado, ele será punido. E existem várias sanções que nós vamos trabalhar aqui, desde a advertência até a proibição de contratar com o poder público. Advertência, multa, suspensão de contratar e de receber incentivos fiscais, entre outras sanções previstas na legislação. Mas entenda, ele é obrigado a assinar. Mas André, imaginemos que o primeiro colocado, ele simplesmente não compareceu, não acudiu ao chamado, ele não compareceu à repartição para assinar o contrato, tampouco retirar o instrumento assemelhado. E aí, André, o que é que a administração pública faz? Vai instaurar processo administrativo contra o primeiro colocado que não compareceu.
esse primeiro colocado simplesmente vai ser processado administrativamente e a administração pública convocará o segundo colocado. Aí vamos com calma, tem uma mudança substancial promovida pela nova lei de licitações. O segundo colocado não formulou proposta de preço igual ao primeiro, tanto é que ele foi o segundo. Muito bem. Aí a administração pública, no primeiro momento, vai dizer para esse primeiro colocado o seguinte: olha, está aqui a proposta de preço do primeiro. Você concorda em entregar o objeto, ou seja, você concorda em subscrever o contrato, fornecer ou prestar serviço, fornecer um bem ou prestar serviço, enfim, você está disposto, enquanto segundo colocado, a cumprir com o objeto do contrato, entregar à administração pública o objeto do contrato, mediante a aceitação do valor que foi ofertado pelo primeiro colocado. Aí o primeiro colocado vai dizer, olha, eu diria, aí o segundo colocado convocado, né? O segundo colocado na ordem de classificação, ele vai dizer, olha, pelo valor do primeiro colocado eu não consigo. Aí a administração pública tem algumas opções. Na lei antiga, a administração pública fazia o seguinte, chamava o terceiro, chamava o quarto, até encontrar alguém que aceitasse o preço do primeiro. Isso mudou, meus jovens. Vejam, o segundo colocado não é obrigado a aceitar o preço do primeiro, como na lei antiga também não era obrigado, tá? Mas o segundo colocado pode negociar com a administração pública. Em verdade, a administração pública vai dizer assim, ô segundo colocado, você que não aceitou o preço apresentado, formulado, proposto pelo primeiro, vamos negociar o teu valor? O teu valor está muito além do valor proposto pelo primeiro. Então imaginemos que o valor do segundo estava muito acima do valor do primeiro. O primeiro formulou uma proposta, deveras inexequível, ou seja, quase que inexequível, o primeiro mergulhou no preço, por isso que não compareceu, acontece isso, por isso que não compareceu a repartição. Aí o segundo diz, olha, eu não tenho condições de cumprir o objeto do contrato. Observe o meu preço, como está diferente do primeiro colocado, o segundo colocado dizendo. Aí a administração pública vai dizer assim, ó, seguinte, vamos negociar, vamos tentar encontrar um meio termo. Uma mediação é possível nesse momento, tá? Uma negociação é possível nesse momento entre a administração pública e o segundo colocado, para garantir a execuibilidade do contrato. Repito, garantir a execução do contrato. Porque não adianta firmar um contrato administrativo com um fornecedor e esse contrato ser inexequível. Vai chegar lá no, sei lá, quando do cumprimento de 70% do contrato, 60%, 70%, o contrato vai ser interrompido. O fornecedor não vai ter fôlego para continuar prestando o serviço, fornecendo o objeto do contrato até o final, porque ele mergulhou no preço, então o orçamento dele não vai alcançar, não vai satisfazer, não vai alcançar a totalidade do objeto do contrato. Então, nesse momento, a administração pública vai chamar para negociar o segundo colocado. Se o segundo colocado bater o pé, não quero baixar, não vou baixar. E se a administração pública entender que pode, respeitado o princípio da moralidade, pode chegar no preço formulado pelo segundo colocado, tá? Respeitado também o limite previsto, limite orçamentário e financeiro previsto em edital. Então, se a administração pública entender que pode chegar no valor ofertado pelo segundo colocado, poderá assinar o contrato sem nenhum problema. A lei anterior não previa essa possibilidade. Então, funciona da seguinte forma: o primeiro colocado foi convocado, o primeiro colocado não compareceu à repartição, porque mergulhou no preço e simplesmente sumiu. Esse primeiro colocado foi alvo de um processo administrativo para fins de garantido contraditório e ampla defesa sofrer sanções. Tá? O segundo colocado foi convocado. Esse segundo colocado não é obrigado a aceitar o contrato. Ele pode simplesmente dizer, agora mudei de ideia, não quero mais não. Chama o terceiro colocado e o procedimento vai ser o mesmo. O terceiro vai dizer, eu não quero não. Chama o quarto. E aí, percebam. Chamou o segundo colocado, foi o nosso exemplo. Aí a administração vai dizer, ô segundo colocado, vem cá. É o seguinte, você aceita o preço, o valor
o preço proposto pelo primeiro colocado, a empresa que ficou na segunda colocação pode dizer sim, mas ela pode dizer não. Aí a administração pública vai dizer, vamos negociar a sua proposta? Vamos negociar o preço da sua proposta? Está muito acima da primeira colocação. A negociação pode resultar num acordo quanto ao preço. E aí o contrato será firmado. Mas pode ser que a segunda colocada diga, não, eu não aceito. E aí o que a administração pública pode fazer? Decisão discricionária. Poderá a administração pública aceitar a proposta de preço formulada pelo segundo colocado. Se por um acaso o segundo colocado não aceitar, esse mesmo procedimento será feito com o terceiro, com o quarto e daí por diante. Se ninguém aceitar, cabe à administração pública revogar a licitação e promover outra. Ah, André, mas tudo isso decorreu do dolo, assim podemos dizer, o dolo do primeiro colocado. Para isso ela foi alvo de processo administrativo e será sancionada. Show de bola, tranquilão, sossegado? Então no nosso material está dito, olha, é faculdade da administração pública, quando convocado o licitante vencedor, não comparecer para assinar o instrumento contratual, tá? Eu diria, veja, é faculdade da administração pública, quando convocado o licitante vencedor, quando convocado o licitante vencedor não comparecer para assinar o instrumento contratual, convocar licitantes remanescentes. Onde é que você vai encontrar isso? Artigo 90, parágrafo 2º, toma nota. Artigo 90, parágrafo 2º da Lei 14.133 de 2021. Então, a administração pública convoca o licitante vencedor, na hipótese de não comparecimento, chama o remanescente. Eu diria, os remanescentes, seguindo a ordem de classificação. E aí o material da gente continua a nos dizer o seguinte, o parágrafo 4º do mesmo dispositivo previu, na hipótese de não aceitação do valor ofertado pelo vencedor, pelo licitante remanescente, a possibilidade de negociação do importe ofertado, foi o que eu disse a vocês, e até mesmo a aceitação do valor proposto pelo remanescente, sempre respeitada a ordem de classificação, pautada no princípio da impessoalidade e moralidade administrativa. Eu vou começar a falar para vocês acerca dos elementos necessários de um contrato administrativo. São vários. Vocês vão encontrar esses elementos no artigo 92 da Lei 14.133 de 2021. São vários elementos, muitos elementos, mas alguns são até lógicos. Vocês que já são um pouco mais experientes, já estão na prática, muitas vezes, operando o direito administrativo, trabalhando com licitações, vocês já têm essa experiência, né? Mas, na teoria, a gente precisa conhecer. Artigo 92 da Lei 14.133 de 2021. A propósito, tem um parágrafo aqui que eu deixei de mencionar para vocês. Tá? Meu cafezinho aqui. O licitante vencedor que se negar a assinar o contrato, dentro do prazo previsto em edital, estará sujeito às penalidades previstas em lei. Já avisei, instaura-se processo administrativo e um destaque. Esse processo administrativo decorre do poder disciplinar, tá? Decorre do poder disciplinar. Lembra que eu falei para vocês outrora que um contrato administrativo implica vínculo de natureza especial? Se é vínculo de natureza especial, se há uma infração administrativa, a forma de sancionar, processo administrativo disciplinar, decorrente do poder disciplinar. Isso fora dito no artigo 90, parágrafo 4º. Então, estará sujeito à empresa que não comparecer, que simplesmente não assinar o contrato, se negar a assinar o contrato, estará sujeito às penalidades previstas em lei e imediata perda da garantia da proposta em favor do órgão ou entidade licitante. Como assim, André? Quando o licitante vai se submeter a um certame licitatório, eu diria, quando a empresa vai se submeter a um certame licitatório, ele faz um depósito em dinheiro, uma garantia. Veja, existem várias garantias e essas garantias podem ser exigidas. Tá? A administração pode exigir essas garantias. Depósito em dinheiro, de um percentual do objeto do contrato, um seguro garantia, tá? Uma fiança bancária, ou seja, existem várias formas de garantir
a participação daquele indivíduo. Então, como assim, André? Porque, veja, a administração pública tem inúmeras despesas para promover uma licitação. Veja a lógica da coisa. Tem inúmeras despesas para promover uma licitação. Aí promove um certame desde o início, mobiliza toda a estrutura da administração, agente de contratação, equipe de apoio, equipe de contratação, pregoeiro, todos os atores envolvidos estão lá, atuando. Máquina administrativa envolve outras empresas, etc. Aí o primeiro colocado simplesmente vence a licitação, mergulha no preço e não comparece. Mergulhar no preço significa dizer, propõe valor inexequível. Que a própria comissão, eu diria a própria equipe, né, que atua nas licitações já percebe quando a proposta é inexequível, não consegue, quando a proposta não pode ser executada por uma questão única, financeira. Tá? Mas aí veja, o licitante, ele não pode ser um aventureiro. Então o que a administração pública faz? Exige uma garantia. Exige uma garantia. Para que não aconteça isso, chegando ao final do certame, para que ele não suma. Porque se sumir, a garantia será revertida para a administração pública para satisfazer essas despesas. Foi depósito de dinheiro? Dinheiro vai fazer frente para, eventualmente, satisfazer essas despesas, tá? Ou até mesmo, né, promover nova licitação, satisfazer as despesas do certame já realizado, ou promover nova licitação, porque é possível a revogação da licitação. Se nenhum dos licitantes remanescentes quiserem assinar o contrato, nova licitação. O licitante vencedor, além de ser punido, né, mediante processo administrativo disciplinar garantido contraditório para a defesa, o valor, o importe, se for em dinheiro, a garantia prestada, o valor será revertido para a administração pública, como forma de sancionar o licitante que não assinou e também para satisfazer essas despesas, que são claríssimas, porque o certame licitatório é claro, eu diria é caro, não claro, caro. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida, meus amigos. Vejam, eu vou trabalhar agora, tá? Eu diria os elementos essenciais, as cláusulas essenciais de um contrato administrativo. Essas cláusulas essenciais foram previstas lá no artigo 92. Deixa eu botar mais um cafezinho aqui, né? Aqui a gente vai batendo papo, vai fluindo. Estou aqui com o meu cafezinho. O professor não vive sem café. Eu aderi à seita dos que não tomam açúcar, né? Existem duas seitas que são absurdamente quem pertence, né? São fiéis. Os fiéis da seita do café sem açúcar, os fiéis do crossfit. Pertencem as duas seitas. Meus jovens, vejam, o artigo 92 nos traz as cláusulas necessárias. Sem uma dessas cláusulas, sem um desses elementos, o contrato é inválido, tá? Então a gente começa, é um rol gigantesco. Se a administração pública decide adquirir, vai adquirir o quê? Vai comprar o quê? Fornecimento de algum material de expediente, fornecimento de material de consumo, hortifruti e granjeiros. O que é que a administração pública vai adquirir? Vai adquirir prestação de serviço, vai contratar mão de obra, vai alienar, vai vender? Qual é o objeto? Pois é, cláusula necessária. O objeto. Sem o objeto, contrato não é válido. Como é que a administração pública vai pagar algo sem receber uma contrapartida? Tem que ter um objeto. O objeto é, qual é a necessidade da administração? E esse objeto, lógico, deve corresponder à necessidade da administração pública. Show de bola? Deve o objeto constar no contrato e as características do objeto, tá? Seus elementos característicos. Show de bola? Muito bem. Bom, no contrato deve constar também a vinculação ao edital da licitação e a proposta do licitante vencedor, ou o ato que tiver autorizado a contratação direta e a respectiva proposta. Veja, no contrato administrativo,
no contrato administrativo vai constar o número da licitação, vai constar a modalidade de licitação, vai constar o número da modalidade, o número do processo, vai constar os principais elementos do processo licitatório, as principais informações do processo licitatório, para exatamente correlacionar o contrato ao certame originário, ao processo originário. Então, vai vincular este contrato ao edital da licitação. Lembra do princípio da vinculação ao edital? É a mesma lógica. O contrato administrativo ele é vinculado ao edital do certame licitatório. Tanto é desta forma que no edital consta a minuta do contrato. Amiguinhos, lá no edital, se vocês não tiverem a experiência de ver ainda um edital de uma licitação, tem lá um anexo, um dos anexos do edital, tem anexo 1, anexo 2, anexo 3, um dos anexos, minuta do contrato. Este contrato deve corresponder ipsi literis, ou seja, igualmente à minuta do contrato que foi prevista lá na licitação, por uma razão simples, para não pegar o licitante de surpresa. Então, as cláusulas constantes no contrato que será subscrito pela empresa será o contrato que estará lá no anexo do processo licitatório, do edital que inaugurou o processo licitatório. Show de bola? Muito bem. O contrato também vai prever qual será a legislação regulamentadora. Peraí, André, explica melhor isso. Meus amigos, qual é a norma regulamentadora de um contrato administrativo? Se for a União, Estados, membros, municípios, Distrito Federal e autarquias e fundações públicas, Lei 14.133 de 2021. A lei tem que constar no contrato. A lei tem que constar no contrato. Este contrato é regulado pelas normas de direito público inseridas na Lei 14.133 de 2021 e suas alterações posteriores, que nem existem ainda. Se for um contrato promovido por uma estatal, empresa pública, sociedade de economia mista, o regime jurídico de um contrato administrativo firmado pela Petrobras, pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, este contrato é regulamentado pela Lei 13.303 de 2016 e subsidiariamente pela Lei 14.133 na omissão do Estatuto das Estatais, que é a 13.303. Portanto, no contrato tem que constar qual regime jurídico. Consegue compreender isso? André, e se fosse um contrato de locação? No contrato de locação é um contrato privado. Tem que constar a legislação aplicável? Sim. Lei do inquilinato. Show de bola? O regime de execução. Se o objeto será entregue integralmente ou será entregue de forma parcelada, né? O objeto será parcelado mensalmente, se o objeto será entregue a cada 6 meses, a periodicidade, ou seja, o regime de execução, se vai ser executado mês a mês, se vai ser executado um mês integralmente e exaurido o objeto, o contrato se encerra, enfim, deve constar também a forma do fornecimento, como é que será fornecido o objeto, né? O preço e as condições de pagamento, lógico. Será pago como? Qual é o preço? Aquele valor lá que consta na proposta vencedora. E como é que será a forma de pagamento? É mensal? É ao longo da execução do contrato, com a apresentação das notas fiscais, por exemplo, se for uma obra? A gente chama de medição. A cada medição realizada pela administração pública diante da execução de uma obra pública por uma contratada, a cada medição a administração pública tem como verificar o percentual de execução da obra. 10% da obra, 20% da obra, 30% da obra. A obra já foi executada no percentual de 30%, falta ainda 70%. Então, o contrato administrativo vai dizer: os pagamentos ocorrerão a cada 15% de obra executada. A cada medição realizada, alcançando 15%, a empresa emite a nota fiscal, o poder público empenha e paga. Então, as condições de pagamento serão estabelecidas no contrato administrativo.
os critérios e a periodicidade de medição, como eu já expliquei, de quanto em quanto tempo a medição vai ser realizada na hipótese de obra, tá? Né? Os prazos de início das etapas de execução, conclusão e entrega do objeto, né? Enfim, qual é o prazo para concluir a prestação do serviço? Qual é o prazo para concluir a entrega, o fornecimento de um bem ou um serviço, ou a prestação de um serviço propriamente, enfim. E por aí segue. Deixa eu passar uma informação para vocês. Muito se fala hoje em dia, aqui é importante, daqui a pouco eu menciono isso, que eu tenho aqui o meu checklist. Vocês estão no capítulo 4 da nossa apostila, sigam aí esse checklist, tá? E qualquer dúvida, podem falar comigo, sem problema. Vocês que sabem já o meu Instagram, né? No início do curso eu já declinei. Mas de toda sorte, @professor André Albuquerque, podem falar comigo sem nenhum problema. Eu estou à disposição de vocês. Muito bem. Vai constar no contrato a dotação orçamentária. A dotação orçamentária é a autorização legislativa, tá? Para gastar dinheiro naquele contrato. Ou seja, imaginemos, está lá uma dotação orçamentária, obras. Fatia do orçamento obras. Fatia porque o orçamento é uma pizza, sem ser pejorativo. Existem várias fatias, educação, saúde, obras, serviços, enfim. Então, para obras, imaginemos R$1 milhão. Para esse contrato, a dotação específica, uma dotação de número tal, a dotação foi separada na ordem de R$200 mil para essa obra. Dotação orçamentária R$200 mil para executar a obra de reforma de um prédio, imaginemos. No contrato tem que constar a dotação orçamentária e o valor, obviamente, reservado. Porque o que é o orçamento? O orçamento é a autorização legislativa. Significa dizer que o parlamento autorizou esse gasto. Ficou claro isso? Espero que sim. Vejam, uma dica que eu ia dar antes, mas aí eu voltei para falar sobre a dotação, para não esquecer. Uma dica que eu ia dar antes para vocês. Hoje, a administração pública, hoje não, mas outrora a administração pública sofria muito com circunstâncias supervenientes. Então, entendam isso que eu vou dizer. Existiam situações não previstas quando da assinatura do contrato. Não previstas. Por isso que se chama situações supervenientes. E aí, o contratado assinava o contrato, né? O licitante vencedor assinava o contrato, começava a executar o objeto do contrato, fornecimento, prestação de serviço, obra. E em dado momento, algo novo ocorria. Algo superveniente ocorria, que inviabilizava a continuidade do contrato. Como, por exemplo, uma calamidade pública, circunstância pandemia, por exemplo, uma calamidade pública, o surgimento de uma nova tecnologia que tenha, obviamente, deixado obsoleta a tecnologia que foi adquirida pela administração pública por uma empresa de TI, ou seja, houve algo novo não previsto em contrato, que desequilibrou, que deixou muito caro a entrega do objeto pela empresa contratada para a administração pública. Uma circunstância nova que gerou desequilíbrio. E aí, diante do desequilíbrio, o que é que acontece? A contratada vai dizer, olha, não tenho condições de cumprir o objeto do contrato, porque houve uma circunstância nova, não prevista inicialmente, desequilibrou a nossa relação. E aí, meus jovens? O que é que resta para a administração pública? Outrora, nada, tinha que aceitar o desequilíbrio. A gente vai falar mais na frente sobre isso, a depender de onde tenha vindo essa circunstância nova. Poderia ser aplicada a teoria da imprevisão, porque era algo imprevisível. Se fosse o próprio poder público que tivesse promovido esse desequilíbrio, que a gente chama de fato do príncipe, ou seja, a própria administração aumentou a carga tributária, que gerou um aumento substancial do objeto, ou melhor, dos insumos empregados naquele objeto. Mas aí percebam que a nova lei de licitações previu uma circunstância diferenciada. Disse assim, olha, alocação de riscos, supremacia do interesse público. O que é isso? Nos contratos administrativos, situações supervenientes serão previstas. Ou seja,
essas circunstâncias que poderão desequilibrar o contrato serão previstas no instrumento contratual. Essas circunstâncias que podem desequilibrar, falando economicamente, financeiramente, o contrato, serão previstas em cláusulas. Agora, André, essa cláusula, como é que se chama? Matriz de risco. Matriz de risco, em verdade, é a previsão em contrato de circunstâncias supervenientes. O contratado vai subscrever o contrato, vai assinar o contrato. No caso, o licitante vencedor vai assinar o contrato e vai dizer se é, e ele, assinando o contrato, vai estar dizendo: se essa circunstância superveniente ocorrer, eu assumo o risco desta superveniência. O ônus é meu, o fornecedor está dizendo. Isso consta, obviamente, lá no edital, minuta, o licitante vencedor leu a minuta, porque aderiu ao edital, participou da licitação e vai subscrever, assinar o contrato da forma que consta no edital. Ele se comprometeu. Se uma circunstância nova surgir que venha a desequilibrar o objeto do contrato, ele, contratado, terá que entregar o objeto do contrato mesmo diante dessa superveniência. Tá? O nome dessa cláusula é cláusula de matriz de risco. Como dito a vocês, essa cláusula que nós chamamos de matriz de risco é facultativa, mas se for obra de grande vulto, repito, obras de grande valor, essa cláusula é obrigatória. Essa cláusula é obrigatória se for uma cláusula de grande valor. Obra de grande vulto, a cláusula de matriz de risco é obrigatória, tá? A cláusula matriz de risco, a alocação dos riscos é facultativa, é uma decisão discricionária, mas se for uma obra de grande valor, essa cláusula deve constar no contrato administrativo. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida. Eu vou dar uma pausa aqui para que o bloco não fique tão longo. Eu tenho outras características para falar, tá? Falo delas no bloco subsequente. Fica por aqui, espero que estejam gostando e até daqui a pouco.